Todos apostos? Para abrir nosso ciclo de palestras, convidamos o professor Dr. José Núncio Bamana, que falará a respeito do eixo 2 dessa conferência: fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde, para acesso ao cuidado integral da pessoa idosa. Dr. José Núncio é médico, com pós-graduação em geriatria pela PUC Porto Alegre, medicina do trabalho pela Unicamp e medicina social e preventiva pela PUC Campinas. Atualmente, docente na Faculdade de Medicina de São Paulo Benedito, na disciplina de envelhecimento e atenção primária à saúde. Professor, muito bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Muitas pessoas aqui fazem parte do centro de idosos, onde eu, com o Eric, André é um nome para mim muito complicado, deve ser traumático, eu sempre esqueço. Trabalhamos, né, e fazemos um trabalho de atendimento às pessoas acima de 60 anos, junto com outra professora Bia, às segundas e quartas-feiras. Então, eu agradeço o convite também pela Marisa, né, que é uma pessoa extremamente querida pela gente e que está tentando acertar muito, né, todos os desafios que a gente bota para ela semanalmente. O convite foi em cima da questão das políticas públicas, né, que vem a questão que encontram a questão dos idosos, né, e pegando um gancho que já foi falado, né, do número de idosos, né, que o Brasil aumenta, né, gradativamente, anualmente, fazendo com que hoje nós tenhamos, né, uma colocação a nível mundial bem grande, né? Somos o 6º país do mundo com pessoas acima de 60 anos. E isso nos traz grandes desafios. Né? Desafios por conta de todo o processo de envelhecimento, né, que se tem durante a carga de vida. Quando a gente faz geriatria, a gente aprende uma coisa muito interessante, que o idoso, né, ele não é uma continuação do adulto, assim como a criança não é uma miniatura do adulto. Né? E o idoso tem características próprias, né, fisiologicamente bem definidas, né, e que, a partir, né, desse número, né, crescente por conta da qualidade de vida que se tem, ou que se estão querendo dar para a questão dessa faixa etária, e pelo controle de natalidade, né, a gente acarreta com várias situações, né, e que cai também a nível da Organização Mundial da Saúde, quanto, tá, do processo de 2020 a 2030, a questão do envelhecimento ativo. Né, para que a gente possa ter um bem-estar total, né, de qualidade de vida, né, a gente precisa ter uma cidade, né, modelo nessa questão, ou uma cidade amiga, né, entre aspas, com todas as questões desse envelhecimento ativo. Né? Ou seja, as pessoas têm um crescimento de idade, né? A expectativa inclusive de vida aumenta a cada ano que passa, né? Fazendo com que nós tenhamos que ter qualidade de vida em todos os setores, ou em todos os determinantes, tá, que fazem com que esse envelhecimento, tá, se encontre na parte ativa. Tá? E a gente tem como topo a questão de gênero, abaixo a questão da cultura, né, e os determinantes que são sociais, físicos, econômicos, né, ambientais, tanto a nível de ambiente físico como não, né, e uma parte das questões biológicas e genéticas que são hiper importantes. Existe a questão da Organização Mundial de Saúde, que ela considera as cidades amigas das pessoas idosas as que possuem políticas, serviços, cenários e estruturas que permitem envelhecer ativamente. Né? E é um desafio. Né?
É um desafio porque sem esses determinantes a gente não consegue ter políticas, né? Políticas ativas. E esses determinantes do envelhecimento ativo, como eu disse, são pessoais, né? Onde você tem a questão dos fatores psicológicos, biológicos, né? E genéticos. Você tem aquela questão que é comportamental, né? Ou questão não determinante, né? É mais interessante você falar como determinante, né? Porque se diferencia da questão quanto à atuação que isso vai ter a nível comunitário, né? E, evidentemente, a nível pessoal, que são os estilos de vida, né? Quer dizer, qual estilo de vida eu quero ter, né? Se eu já tenho carregado, né, uma fase nos ombros, né, de criança, de adolescente e de adulto, né? Qual é o estilo que eu quero ter para poder me manter, né, até a parte da finitude? Isso é uma pergunta que todos nós temos que ter. A outra é a participação ativa, né, no cuidado da própria saúde, né? E essa questão do cuidado da própria saúde, né, é você saber quais são os direitos que você tem, né, a nível de atendimento, não só médico, né, mas todo atendimento que participa da área da saúde. A gente tem um serviço, tá, de unidades básicas de saúde, que elas têm que ser muito bem equilibradas, né? Quando a palavra equilibrada, ela vem no sentido de não só dar atenção a uma determinada população, como dar atenção a vários temas, né, de idade. Né? Então é aquela unidade que tem um serviço, né, onde haja a participação da própria comunidade no sentido do direcionamento dessa questão epidemiológica de cada grupo comunitário. Né? Uma delas é a questão do atendimento domiciliar, né, que ela pega uma parcela muito grande também, tá, que aumenta anualmente, que é a questão da fragilidade, né, das pessoas, onde pessoas, né, que não conseguem se locomover por alterações físicas, emocionais, né, psicológicas, né, tenham o direito de ter uma equipe, né, que participa de todo esse processo, que também é um processo que gera um envelhecimento ativo. Né? E para isso eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, né, ela tem que ser formada, né, quando eu falo na questão de idoso, né, ela tem que ser orientada, formada e estruturada quanto à questão de conhecimentos, né, da velhice, não é? Quer dizer, eu não tenho que ter só uma pessoa na área da psicologia que entende só de criança, não é? Não, eu tenho que ter uma pessoa, tá, que tenha também uma formação, né? Ela não precisa ter o curso de gerontologia, né, para poder saber, tá, que ela vai ter que atuar com pessoas dessa idade. Né? Isso é um ponto, isso é um aspecto, né? Porque também a questão do serviço social, a questão da enfermagem, né? E a atenção médica. Né? A gente veja bem, hoje, no Brasil, a gente tem um número de especialidade, tá, a nível da geriatria muito pequeno, né? Muito pequeno. Ela não condiz com o número de pessoas idosas que se tem. Tá? E para que você consiga, por exemplo, alcançar esse número suficiente, vai demorar muitos anos. Tá? Então não tem que se esperar que só um geriatra cuide, tá, de uma pessoa idosa. A gente tem que dar formação para todas as outras especialidades. Né? Por quê? Porque, de repente, tá, o cardiologista, o pneumologista, o infectologista, né, o otorrino, o psiquiatra, né, eles vão cuidar das pessoas idosas, porque o número, tá, é muito grande e está crescendo muito. Então, a demanda para essa questão médica, tá, ela exige, tá, também todas as especialidades tenham uma formação. Mas isso, ele vem de lá de cima. Tá? A nível mais próximo, tá? A nível mais próximo são as unidades básicas, que vão ter essa possibilidade, tá, de formação. Então, eu tenho que ter uma educação continuada a esse respeito. Paralelamente, tá, como você tem a questão do atendimento domiciliar,
você tem sempre um cuidador. Né? A gente sabe que os cuidadores, né, eles são classificados em cuidadores formais, não é? Que são aqueles que fazem um curso de formação a nível de cuidador, nesse caso, cuidadores idosos. Né? Aí você tem um cuidador que, de repente, se torna cuidador, mas que não tem um curso de cuidar especificamente do idoso, né? E muitas vezes ele nem precisa sair de casa. Né? Ele é a pessoa que sempre trabalhou dentro de casa, um exemplo, uma pessoa doméstica, né, que faz isso, e passa, tá, como cuida e sempre cuidou da estrutura, vamos dizer assim, né, básica da família, tá, segue com esse compromisso de cuidar de uma pessoa que tem uma vulnerabilidade e que necessita de cuidados especiais. Né? Essa pessoa, com certeza, tem uma questão afetiva muito grande, né, até emocional, mas não tem a preparação para que isso leve e gere, tá, uma qualidade de vida. Né? O outro cuidador, então, é a questão do familiar, o cuidador familiar, que também é um número muito grande. Né? É aquela pessoa que, ou por uma questão da própria organização da família, foi determinada a cuidar, né? Ou uma pessoa que realmente não tem como fazer, a não ser cuidar, e que passa a ter um comprometimento muito bem específico. Só que nós temos também uma outra questão, que é: quem é que vai cuidar desse cuidador? Né? Quer dizer, esse cuidador, principalmente esse não formal e o cuidador familiar, né? Existe hoje já pesquisa feita com essa clientela, de que essas pessoas têm um índice, tá, de formação patológicas muito grandes, tá, principalmente a nível mental. Né? Porque são pessoas que vão suportando, até chegar a um ponto em que não conseguem mais, tá? E acabam tendo um estresse emocional muito forte e acabam gerando situações patológicas muito importantes. Né? Isso é um outro ponto que também tem que ser visto, tem que ser cuidado, né? Muito bem de perto. Então a gente tem, veja, começando pela unidade básica, né? E terminando com a questão dos cuidadores, porque uma coisa preenche a outra. Né? Aí o professor colocou a questão da violência, né? A questão da violência que está muito maior realmente dentro da família e que talvez, né, esteja nesse caso do cuidador. Né? Dentro da violência do idoso, tá, eu acho assim, uma coisa não justifica a outra, claro, específico. Tá? Mas você tem que ver também, tá, o lado de quem maltrata, né? Quem é essa pessoa que maltrata? Será que ele está dentro desse cuidador? Né? Se ele está dentro desse cuidador, você tem que dar formação para ele. Né? Para que ele não repita essa questão. Porque é muito grave. Né? Eu pertenci também ao Conselho Municipal de Idosos de Campinas durante um bom tempo. Né? E uma das coisas que mais me chocava, né, é quando eu participava da questão da equipe de investigação, né, dos maus tratos domiciliares, e uma das coisas que mais me chocava era quando o neto tinha esse papel, né, se comprometia, né, com esse papel. A gente, como avô, sabe muito bem qual é o significado dessa questão, né? E não tem justificativa. Mas aí você via o outro lado, né? Por que essa pessoa faz isso, né? Ela faz isso por desorganização, inclusive familiar, né? A falta de organização familiar, a questão, né, do número abusivo, tá? Abusivo de dependentes químicos, né? A maioria dos jovens que não têm atividade e tem um papel, tá, que não foi determinado por ele, né, voluntariamente, né, vão para a questão das drogas. Né? Então, veja, você tem tantas camadas sociais envolvidas nisso, né, que essa questão de o cara que violenta e o idoso que é violentado, né, como eu disse, nada justifica. Tá? Mas, falando-se em políticos, né, você tem que verificar os dois lados. Tá? Você tem que saber quem é esse que maltrata para poder orientar que ele não maltrate mais, né? Enfim, ter um outro olhar. Né? Como eu sempre coloco para a questão dos alunos, né, que o olhar que se tem que ter
numa consulta médica, então, com uma pessoa idosa, né, você tem que olhar um pouco mais além. Né? Não é você olhar só fisicamente, você tem que olhar nos olhos mesmo. Né? Que esse olhar, tá, ele é muito mais específico, inclusive para a questão de um bom diagnóstico. Né? Enfim, essa questão, voltando à questão da unidade básica, né, ela acomete vários pontos, né, e você tem que ter uma política nesse sentido. Onde entra o papel da comunidade, tá, frente a isso? Entra na entrada das unidades básicas, que é essencial, tá, na entrada dos conselhos. Né, acho que o Conselho Municipal ele tem que ter esse componente civil, ele é formado, né, pela sociedade civil também. Só que a participação da sociedade ela é muito pequena. Né? Então aí entra uma outra política, que é a política da educação. Né? Quer dizer, você tem que ter formação para os idosos que estão entrando na fase de idoso, né? De idoso, e também aquelas, né, que estão dentro. Né? Você tem que ter formação para isso. Né? A gente está fazendo alguma coisa muito pequenininha aqui em Valinhos, nesse sentido. Né? A gente está fazendo as rodas de conversa. Sabe que é uma coisa muito interessante, tá? Que é um papel onde nós discutimos temas, né? Temas que foram determinados pela clientela de idosos lá do centro, né? Nosso, e que nós discutimos, inclusive, questões importantes, né? De patologias, questões sociais. Né? É pequeno, tá? Nós temos no máximo 20 pessoas a cada roda de conversa. Né? Tem dias que nós temos 5, 6 pessoas, né? Fora os alunos, fora nós que participamos. Mas esse número de pessoas, tá? Com certeza, tá? Ele vai aumentando a cada roda de conhecimento, tá? Que as pessoas têm. Por quê? Porque elas saem de lá, tá? E vão para as suas comunidades. Né? E essas comunidades, tá, talvez no futuro, né, o que a gente quer é que essas pessoas formem discussões a nível dos seus bairros, né, a nível dos seus prédios de apartamentos, né, porque são outros tipos de mini comunidades, né, onde você tem que se inteirar dos problemas, né, que o seu bairro tem. Né. Ah, mas isso não é o meu papel, não é o papel público. Não é o papel público, é o papel nosso, né, como seres humanos, tá? E como olhando, tá, o outro que está do teu lado. Né? É entender, é a mesma coisa, por exemplo, volta ao cuidador. Tá? Não adianta você cuidar de um indivíduo que tem uma fragilidade, tá? E que não sabe, você não sabe que diagnóstico ele tem. Tá? Você tem que saber. Né? Para cuidar, você tem que saber o que ele tem, o que ele sente. Né? Certo? Como é que ele se comporta frente à tua atuação como cuidador. Na realidade, quando você faz as rodas de conversa, tá, você fica sabendo de um tema que você talvez nomeasse, né, não soubesse. E esse tema ele é repassado na própria família, repassado no teu ciclo de amigos, né, na vizinhança, tá, e quem sabe na formação de grupos. Né, grupos homogêneos, né, ou seja, grupos de idosos. Né. Isso é uma característica que é importante, sabe? É importante e dá muito certo. Né? A gente tem algumas experiências por aí, tá? E que dão resultados satisfatórios. Né? As pessoas conhecendo, tá? É aquela coisa, quando você conhece o teu corpo, tá? Você sabe defini-lo melhor e sabe como atuar frente, né, aos problemas que a vida vai te dar, tanto a nível físico como a nível mental. Né? Então você tem que saber hoje o que representa um idoso, tá, a nível individual, quer dizer, como eu, quem sou eu, tá, o que eu posso fazer, tá, para que as pessoas, né, que estão na mesma situação que eu, tá, possam dar. Né? Então isso é importante. Né? É com isso que a gente vai construindo, tá, situações de micro passando para macro. Né? A gente vai aumentando, né, o nosso tempo e espaço dentro da sociedade que a gente vive. Né? Eu, por exemplo, tá, quando eu tinha 15 anos,
Eu jamais imaginaria chegar na idade que eu tenho hoje. Tá? Jamais imaginei, tá, que meus pais tivessem mais de 90 anos quando eles morreram. Tá? Então, por quê? Porque não existia um conhecimento disso. Tá? Não existia, a gente não sabia o número de idosos, tá, que estavam aos nossos lados. Tá? Hoje a gente sabe. Né? Uma mídia que não é uma mídia perfeita, né? Realmente ela não é, ela é falsa, né? Mas você tem a outra mídia, é a mídia, tá, individual, que vai colocando e que vai crescendo. Né? Eu acho que isso é um fator muito importante. Eu sou bastante a favor, tá, dessa questão de você fazer grupos, sabe? E dos grupos você especificar. Cada grupo tem uma forma diferente. Né? Cada grupo tem situações diferentes e discussões diferentes. Né? Ah, mas eu sou tímido para fazer isso. Sabe? Mas você pode organizar, tá? E na participação, com o tempo, você vai deixar de ser tímido. Né? Então isso é um ponto importante. Bom, a outro tipo de coisa, então, na realidade, o que eu coloquei para vocês, tá, foi a questão do acesso, né, a cuidados de saúde, né, e a capacitação de profissionais de saúde. Isso é ponto fundamental. Né? Se você não capacita, você não tem produtos de objetivos claros, tá, para você ter uma qualidade de vida. E a gente está falando de vida, né, como a deputada colocou. Né? Quer dizer, vida. Vida não tem idade. Né? Nós não temos idade. Né? A gente tem a idade que a gente carrega, tá, na cabeça. Né? Ah, mas fisicamente, para você ter fisicamente, tá, uma idade boa, você também tem que saber como cuidar dela. Para você cuidar dela, você tem que ter acesso a cuidados. Né? E esses acessos a cuidados é aquilo que a gente acabou de dizer. Né? Para mim é uma questão fundamental. E a capacitação, você tem a capacitação profissional, dos outros profissionais, multiprofissional, né? E você tem a capacitação de todas as pessoas a nível social. Então, na realidade, você tem que garantir, tá, todos os abusos, tá, que a sociedade permite ter. Né? Então, uma delas é a questão da violência. Né? A questão de violência igual a maus tratos. Né? Então, é onde aumentam anualmente, tá, os maus tratos, e você precisa, como eu disse, tá, saber por que está acontecendo isso. Né? E tem que chegar num ponto, tá, onde você tem que saber o porquê, e aí, quando você sabe o porquê, você sabe a tua atuação, qual vai ser. Não é? Isso é ponto. Não precisa ir muito longe, né? A família da gente é assim, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue chegar aos nossos objetivos, né? Mas a gente tem que ter um parâmetro de saber, tá, quais são as coisas positivas e negativas que elas enfrentam e como a gente vai enfrentar isso no dia a dia. Uma outra coisa muito importante também, dentro da questão do cuidador, é que hoje em dia, tá, muitos cuidadores também são idosos. Tá? Então, são idosos que cuidam de idosos. Tá? Pode pegar. O foco, tá vendo? Isso é negativo. Né? O celular é negativo, inclusive para idoso. Né? Porque o idoso, ele deixa de dormir, tá, para ficar jogando. Né? Aí ele chega para você e fala assim: olha, eu não consigo dormir. Né? Eu tenho insônia. Né? Tá? Você também não tem insônia. A insônia é o celular. Você me deu um gancho. Aproveitou, né, doutor? Bom, então é isso. Na realidade, então a gente tem que garantir tudo isso. Né? Vou ver se eu não esqueci. Os cuidados de integração, né? Na questão da abordagem, né? Da abordagem que ela é multidisciplinar, da abordagem que ela é a nível do atendimento domiciliar, que eu puxo muito nisso. Tá? E a questão dos cuidadores. Né? E aí vem um ponto, né, que eu também puxo bastante, que é a questão do fortalecimento do não isolamento social. Né? É uma característica das pessoas que vivem sós. Né? Eu acho que isso, tá, ficou claro após a epidemia, né, da Covid, né, onde os grandes centros, né, que são grandes centros onde a população é formada, na maioria das vezes, por pessoas idosas, né, que vivem sozinhas,
Né? E que naquela época fica em casa. Né? E o ficar em casa, tá, considerou, tá, patologias muito importantes, né, a nível social, né, a nível de finitude, né, porque as pessoas que moram nos grandes centros, né, elas, sozinhas, né, elas têm coisas muito peculiares. Né? Eu vou almoçar num restaurante X, porque esse restaurante eu vou encontrar com a Maria, com o João, com o Pedro, né? E vou ter uma participação social, ok? À noite de um idoso normalmente é bem cedo, tipo 6 horas da tarde, tá? Eu também vou sair, tá? Vou tomar um café, tomar um lanche com outros tipos de pessoas, né? Que são as pessoas do meu ciclo. Tá? Quando eu não tive isso, tá? Eu entrei num processo não só físico, como mentalmente, tá, progressivo e doentio. Isso, tá, a nível da geriatria, que entra também como política, tá, uma política de não isolamento social. Tá? Esse não isolamento social é multidisciplinar, né? E aí entra também essa característica das unidades básicas. Né? Todas as unidades básicas têm um contingente de pessoas que vão atuar. Né? Essa atuação ela tem que ser clara, tá? Nos determinantes muito a nível de agentes sociais, né? Os agentes de saúde, que levam, tá, esse papel para dentro da unidade, tá? E saem e resolvem, muitas vezes, essa questão de isolamento. Né? Aqui, por exemplo, né, a nível do centro, né, eu acho que Campinas, desculpa, Valinhos tem muita coisa, né, que outras cidades não têm. Né? O centro, onde a Marisa dirige aí excepcionalmente bem, né, ela oferece situações, entende, que você tira as pessoas do isolamento. Né? Quer dizer, você tem jogo da memória, né, que é uma coisa interessante, né, porque o medo de uma pessoa idosa, né, é ter uma demência. Né? A gente sabe que a demência ela não é só necessariamente Alzheimer, né? Ela tem muitos outros tipos de demência. É que o percentual é cada vez que aumenta, né, o número de idosos, o número de dementes, né, aumenta também. E o Alzheimer também aumenta. Né? Esse é um medo muito grande. Então, essa questão da memória, tá, eu acho que até tem poucas pessoas, né, que participam, deveria ter muito mais. Né? Eu acho que o trabalho ele é ainda tímido, né, mas é um trabalho de iniciação excepcional. Né? Você tem atividade física, você tem violão agora, você tem celular, né? Porque tem pessoas que só sabem jogar, né? Não sabem fazer outra coisa a nível do celular, só que a vida hoje depende do celular. Né? E depende também dos idosos, né? Porque as pessoas que moram sós e que têm filhos, né? Ela tem que dominar um pouco essa questão do celular, né? Por conta a nível familiar. Né? Então, na realidade, tá? Essa seria, tá, uma questão de você estar incluindo, tá, socialmente, né, essa característica do isolamento. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, tá, e que eu lembrei agora quando alguém falou a respeito do Recanto dos Velhinhos, né, daqui de Valinhos, né, e que eu, na década de 80, né, eu fiquei acho que 3 ou 4 anos sendo voluntário como médico aqui no Recanto. Né? E eu tinha esquecido até disso. Né? Quando ele falou, a minha memória retrógrada, né? Porque faz tempo pra caramba, né? Ela veio, né? E me mostrou uma questão do voluntariado. Né? Como é bom você ser voluntário nas coisas, certo? A gente, eu também sou diretor técnico da Associação Pestalozzi de Campinas, né? Que trata de transtornos, não é da parte de idosos, mas trata de transtornos, né, mistos e mentais, né, de crianças, adolescentes e adultos que estão lá, né, decorrentes desses 51 anos de aprendizado que a Pestalozzi tem, que é muito importante. E a gente não tinha aberto a questão do voluntariado, né? Nós abrimos esse ano. Né? E estamos conseguindo, né, algumas coisas que são muito interessantes. O voluntariado, tá, ele mas se eu posso ser voluntário, se eu tenho uma questão econômica que é uma outra política. Né? Mas, veja,
Econômico é para você sobreviver, né? O voluntariado é para você sobreviver à tua alma, né? É você fazer o bem, né? Sem nada, né? Sem você ter objetivos, né? Reais de consumo, vamos dizer assim, né? É você ser voluntário, você doar um pouco daquilo que você tem, mais ou menos com uma formação de grupos, né? Nas rodas de conversa, nas discussões de casos, tá? Esse é um ponto que eu acho muito importante, né? Discutir e começar a colocar as pessoas. Veja, o idoso, tá? Se você trabalha a nível, por exemplo, da arte-terapia, né? Que é uma coisa que eu acho bárbara, né? Trabalhar com os idosos, você vai trabalhar com o quê? Com o histórico de vida, né? Esse histórico de vida do idoso, né? Para muito jovem, pode ser uma besteira, tá? Até ele chegar na fase adulta. Da fase adulta, chegar na fase da idade, ele vai ver, tá? Que ele vai trabalhar com todos os sentidos, tá? Que a vida oferece para a gente, né? Então você tem que buscar todas as coisas positivas, né? Até negativas, de repente, eu acho que elas entram nessa característica, né? Para poder trabalhar, muitas vezes, tá? O hoje da idade, né? O problema que eu tenho que vem lá do fundo, né? Que se você não trabalhar, vai ser cada vez pior. Tá? Voluntariado, tá? Ele tem muito essa característica. É você dar aquilo que você tem, né? E eu acho mais ainda importante, tá? Que esse voluntariado seja da mesma idade, ou da próxima da idade. Então é idoso, tá? Facilitando, tá? Tem o papel de facilitador, né? Para o outro idoso, né? Os países mais desenvolvidos têm essa característica, né? Que eu acho também fundamental, né? Que é doar aquilo que você já conhece, né? E que você trabalha, né? Então, o idoso com o idoso, não que o outro não possa, não, eu acho que o voluntariado ele tem que ter de qualquer idade, mas tem que fazer um fortalecimento dos idosos, porque você fortalecendo o voluntariado do idoso, né? Você tira o idoso de dentro de casa, né? Você faz com que ele trabalhe a capacidade mental que ele tem, né? A capacidade mental a gente não perde, nunca, né? A gente perde um outro tipo de característica, né? Que é a física, né? Mas a capacidade mental não. A capacidade mental ela é progressiva e ela só vai terminar quando a morte chegar, né? E esse é o propósito, né? Da política japonesa, né? Se vocês tiverem curiosidade, tá? Pesquise a questão das políticas relacionadas com a pessoa idosa, né? Vai ver que coisa interessante que é, como eles são, como eles têm aquele horário que a gente muitas vezes não tem, né? Quando a criança é pequena, tá? Na escola, né? Ela tem uma disciplina chamada geropediatria, né? Nossa, geropediatria, tá? Tem, né? Mas não é você conhecer as patologias, né? É você conhecer a pessoa idosa que está na tua casa. O teu avô, o teu tio-avô, né? O teu bisavô, né? Porque a longevidade deles é muito grande. Então é você ter conhecimento do respeito que você tem que ter com essa população que está dentro da tua casa, né? Bom, então nessas questões das políticas, né? Eu acho que não faltou falar um pouquinho, né? Mas só para finalizar, né? É importante que a gente tenha um envelhecimento, né? Um envelhecimento ativo, né? Aquele que te dá qualidade, né? Em tudo. Aí tem uma coisa também que eu gostaria de falar, que eu esqueci de falar, que é a questão do transporte, né? Da habitação, né? Não adianta você ter casinhas, entendeu? E ter ônibus, tá? Que tem só uma escadinha, né? Você tem que... Esses mecanismos veiculares, eles têm que ser adaptados para o número de idosos, tá? Que consomem o dia inteiro. Não adianta. E as casas idem, né? Você tem que ter casas, entendeu? Que tenham que ser adaptáveis para a idade que as pessoas têm, né? Então não
adianta você subir com uma escadinha legal se lá dentro, entendeu? Não tem nada. Sabe? Né? Como é que eu vou fazer isso? Acho que a gente tem que cobrar das pessoas. Né? Está na hora já da gente cobrar. Né? Sabe? Cobrar de quem que você votou, de quem você não votou. Entendeu? Sabe? E atrás mesmo, né? Porque a gente está vendo, né, com um olhar muito ruim tudo que está acontecendo, né, nesse nosso país, e a gente não pode participar desse processo. A gente tem que inverter isso, tá? Mesmo que seja, né, que sejamos poucos, mas que possamos, tá, pelo menos, estar participando ativamente desse processo. Tá bom? Obrigado aí por vocês terem me ouvido. Obrigado, doutor. Eu queria aqui agradecer ao Dr. José Lúcio por estas reflexões e colocações bem apropriadas, que a gente percebe que é alguém que vibra com o que faz. Eu acho que isso é o mais importante na vida da gente. Você acredita naquilo que você faz e vibra com o que você faz. Nada só por obrigações. Faça com alma. E a gente percebeu nas suas colocações, agradecer ao mesmo tempo a sua presença, o seu trabalho no Centro Convêncio do Idoso, junto com a Marisa. Foi altamente positivo, continua sendo, a gente conta por isso. Foi idoso. Eu gostaria também de chamar aqui na frente alguém que tem umas costas assim bem quentes e largas, né? Que representa 25 mil idosos marinhos para receber um certificado pela participação aqui na mesa, né? Maria de Lourdes, por favor.